Amados irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos aqui para mais uma aula de soteriologia, a doutrina da salvação. Lembrando que essa é a sétima aula, e nós estamos aqui no primeiro período do vídeo para falar sobre soteriologia. Estamos na página de número 29, página 29, e o assunto que nós vamos abordar aqui agora está no capítulo 4, que fala sobre a doutrina da santificação cristã. Então, vamos definir aqui o que é santificação. Vamos definir o que é santificação cristã. Na terminologia da palavra, na etimologia, santificação é o ato ou efeito de santificar. Santificar é tornar-se sagrado. Santificar é separar, é consagrar. Então a pessoa que ela está santificando, ela vai se separar. Mas separar para quê? Separar para Deus. Separar para as coisas de Deus. A pessoa que leva uma vida santificada, ela é separada das coisas do mundo, separadas para Deus, separada das coisas do mundo e passa a viver somente para Deus. Então essa definição aí sobre santificação, que é o ato ou o efeito de santificar, que é tornar-se sagrado e separado, também significa fazer-se santo. Não é fazer santo não, fazer imagem de santo não. É fazer-se santo. A palavra santo tem muitos significados, como separação, que representa o que está separado de tudo quanto seja terreno e humano, separado de tudo que é terreno e humano. Então nós vamos ver aqui a palavra do Senhor. Primeiramente, eu vou ler aqui em primeira carta de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 11, que vai dizer assim: aparte-se do mal e faze o bem, busque a paz e siga. Para compreendermos melhor este versículo, vamos ler Romanos 6, versículo 19. Logo após, vamos ler 1 Reis 9, versículo 3. 6, versículo 19. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem a imundície e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação.
Amém. 1 Reis 9:3. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificastes, a fim de pôr ali o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Deus está falando com Salomão aí que ele santificou a casa que ele edificou para Deus. Então, quando Deus fala que eu santifiquei a casa, Ele está dizendo: eu separei aquela casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente. Amém? Vamos continuar. Aqui tem um subponto que vai falar assim: separação do mundo e do pecado. Então, o que é a santificação? É o ato ou efeito de santificar. Santificar é tornar sagrado, separado. Agora, você pode pensar, separado de quê? Eu já falei, separado do mundo, para servir a Deus. Separado do mundo para servir a Deus. Então, nós vamos encontrar vários versículos aqui em Romanos 12:2 e 1 de João 5:19 e assim sucessivamente. Vamos ler. Romanos 12:2. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este mundo, quer dizer, não podemos conformar nem se ajuntar a eles. Nós temos que viver uma vida separada. 1 de João 5:19 e depois também aí em 1 de João 2:15-16. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Capítulo 2. Sabemos que somos de Deus, todo mundo está no maligno. Capítulo 2, versículo 15 e 16. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Amém. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Então, nós temos que separar do mundo. Vamos continuar em Tiago 4:4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigos de Deus. Qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então quer dizer, a pessoa tem que escolher ou ser amigo do mundo ou ser amigo de Deus. Não tem como ser amigo dos dois ao mesmo tempo, né? Aquele que constitui-se amigo do mundo torna-se inimigos de Deus. Vamos continuar em 2 Coríntios 6:14 ao 18 e depois Apocalipse 18:4. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que senso tem, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém. Quer ser santo? Quer ter a vida santificada? Sai do meio deles. Sai do meio deles e não compartilha com as coisas deste mundo. Aí sim, aí você será um servo de Deus.
Vamos continuar agora o último aí, em Apocalipse 12. Não, Apocalipse 18:4. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Muito bem. Nós vamos falar aqui sobre 18 pontos preponderantes que vai abordar aqui sobre separação de Gênesis ao Apocalipse. Então vamos observar agora essa separação de Gênesis a Apocalipse. Vamos ver aí. Primeiro ponto, a separação de Lúcifer da comunidade celestial, Ezequiel 28, 12 ao 15. E depois Lucas 10, 18. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, e de toda pedra preciosa era a tua cobertura. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros no dia em que foste criado e foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci no santo monte de Deus, onde estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Lucas 10, 18. E disse-lhes: Eu via Satanás como um raio cair do céu. Apocalipse 12, 3 a 9. E ouvi outro sinal do céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão contra os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Observem só que o nosso Deus nunca gostou de mistura. Deus sempre gostou de fazer a separação. A Bíblia está cheio disso, né? Malaquias capítulo 3 vai dizer: outra vez vereis a diferença, né? Entre o que serve e o que não serve. Tem diferença. Então, o Senhor Deus, ele sempre fez separação. Ele nunca gostou de mistura. E a primeira separação que houve foi no céu. Foi a separação de Lúcifer da comunidade celestial. Porque Lúcifer já estava com o coração corrompido, com a sua mente corrompida, e conseguiu corromper a terça parte dos anjos que estava no céu. E com este pecado de Lúcifer, como Deus não a tolera e nem suporta o pecado, então a Bíblia vai dizer, como nós lemos aí, que houve então a batalha no céu, houve guerra, a guerra do arcanjo contra o dragão. O arcanjo e seus anjos, anjos santos de Deus, guerrearam contra o dragão. E o dragão também
guerreou contra Miguel. Guerreou juntamente com os seus anjos caídos. Seus anjos caídos. E a guerra foi terrível, a batalha foi terrível. Mas só que a Bíblia vai dizer que o dragão não prevaleceu contra Miguel e seus anjos. Não prevaleceram e foram precipitados lá de cima aqui para a terra. Foi precipitado. E esse dragão, a Bíblia está chamando aí de a antiga serpente, Satanás, o diabo. Então a primeira separação aconteceu no céu. Deus gosta de separação, adora uma separação. Porque quem quer servir a Cristo tem que ser separado, sim. Tem que ser separado do mundo, tem que ser separado do pecado, tem que ser separado das más companhias, das más conversações que corrompem o bom costume. Tem que haver separação. Nós somos um povo reservado, um povo separado, santos, para servir a Deus. Vamos continuar? Separação de Gênesis ao Apocalipse. Primeiro ponto aí é segundo ponto. Vamos ver a separação, as 4 separações ocorridas durante os 6 dias da criação. Gênesis 1, 4, 6, 14, 18. Gênesis 1, 4. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus a separação entre a luz e as trevas. Preste bem atenção. E viu Deus que a luz era boa. A luz era boa. E fez Deus separação entre luz e trevas. Olha, luz e trevas não combinam. Não conseguem viver juntos. Ou é só luz ou é só trevas. Quando você chega em vamos fazer uma comparação. Você chega em uma casa que está tudo apagado, tudo nas trevas. Quando você chega e aperta o botão da lâmpada e que a luz clareia a casa, o que acontece com as trevas? Elas têm que bater em retirada, vão embora. Isto acontece também com o pecador. O pecador está lá no mundo, o coração dele é pura trevas. Muita treva, a alma dele é treva, o coração é trevas. A mente dele é trevas. Mas quando ele aceita a luz que é Jesus, quando ele aceita a luz que é Jesus, quando a luz entra, ela vai empurrando todas as trevas e vai purificando a alma daquele pecador, e ele vai se tornar luz para brilhar nas trevas. Foi por isso que Jesus falou assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que o Pai seja glorificado. Muito bem. Lê o outro versículo, 6. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Olha só, haja expansão no meio das águas. É isso aí? Isso. Haja expansão no meio das águas. E haja separação olha entre só, águas e águas. haja separação entre águas e águas. Águas e águas. Águas que estão em cima e águas que estão embaixo. Houve aí mais separação. Deus separou águas e águas. Águas e águas. Quer dizer,
quando a Bíblia é cheia de linguagem simbólica, tipológica e várias linguagens. Então, espiritualizando aqui esta palavra, né? Existe águas e águas. Águas e águas. Águas que são de cima e águas que são de baixo. Da mesma forma, quando fala de água, na linguagem simbólica da Bíblia ou tipológica, está falando de multidão. Multidão de povos. Toda vez que a Bíblia fala de águas, está falando de multidão de povos. Então quer dizer, o povo de Deus tem que ser um povo separado. Separado. Porque nós somos de cima. Nós não somos da terra, de baixo. Nós somos de cima. Nós iremos para o céu. E se nós quisermos ir morar no céu, nós temos então que ser separado das coisas daqui de baixo, separado das coisas da terra. Então aí nós vamos obter santificação. Deus faz a separação entre águas e águas. Isso tudo serve para o nosso aprendizado, porque a Bíblia diz assim, olha, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Vamos continuar? Versículo de número 18. E para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Lê o 17 e o 18. E Deus os pôs na expansão dos céus para... Não, lê antes ainda. 16, 17 e 18. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Deus fez o quê? Os grandes luminares. Fez o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Então, vemos mais uma separação aí, né? Mais uma separação. Vamos mais adiante. Terceiro ponto aqui, vamos falar sobre separação dupla de Adão e Eva depois do pecado. Separados de Deus e do Éden. Gênesis 1, 24. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gados e répteis, e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. Gênesis 1, 24. Não, Gênesis 3, de 1 ao 24. Atos 3, de 1 ao 24. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comerás dele, nem nele tocarás, para que não morrerás. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serás como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para
entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhes: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse a Adão: A mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita serás, mais que toda a besta e mais que todo o animal do campo. Sobre teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias de tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e entre a sua semente e a sua semente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terá filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: Porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, comeste da árvore que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerá a erva do campo. No suor de teu rosto comerás o teu pão, até que te tomes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher, Eva, porquanto ela era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele, e os vestiu. Então disse Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não entenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançando fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Também nós vemos aí que coisa terrível, né? O homem tinha toda a comunhão com Deus, e estava ali no jardim gozando de plena comunhão, o homem e a mulher, mas o pecado, ele faz também separação, como diz Isaías 59, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem tapado os seus ouvidos para que não possa ouvir, mas os vossos pecados faz separação, divisão entre vós e o vosso Deus. Então, após o pecado, Adão e Eva passa por essa lástima, né? Ele é separado de Deus e separado também do Éden. Deus expulsa eles do jardim, não porque Deus estava com raiva, não porque Deus estava querendo vingar de Adão e Eva, não. Foi por amor e por misericórdia, porque lá no jardim tinha a árvore da vida. Aquela árvore era assim para Adão e Eva comer dela.
mas eles não poderiam comer o fruto da ciência do bem e do mal. Foi quando eles comeram o fruto da ciência do bem e do mal que eles caíram em pecado. E eles caindo em pecado, então Deus usou de misericórdia para com eles, expulsando-os do jardim. Por quê? Se eles comessem da árvore da vida, eles iriam viver uma vida eterna de pecado. Não ia conseguir mais morrer, né? Então ia ficar eternamente em pecado. Mas Deus expulsa-os do jardim por misericórdia e coloca 2 querubins com espadas inflamantes na porta do jardim, para que o homem não voltasse lá para comer do fruto da árvore da vida. Então assim, o homem, mesmo no pecado, ele recebe o amor e a misericórdia de Deus. Vamos mais um ponto. 4º ponto. A separação entre a raça de Sete e a raça de Caim. Gênesis 4, 25 e 26. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque, disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Amém. Deus fez a separação entre Caim, a raça de Caim, e a raça de Sete. A raça de Caim, filho dos homens. A raça de Sete, filhos de Adão e Eva. Quer dizer, a raça de Caim era os filhos da perdição, por causa do pecado. Por causa do pecado. A raça de Sete foi aqueles então que aceitaram a palavra de Deus e passou a invocar o nome do Senhor. Tiveram aí um filho por nome de Enos, e Enos começou a invocar o nome do Senhor. Então, vamos ainda conjecturar. Raça de Caim, mundo. Raça de Sete, igreja de Deus. O mundo tem que ser separado da igreja, a igreja separada do mundo. Esta separação precisa haver no meio do povo de Deus. Vamos para o 5º ponto. A separação de Enoque da humanidade. Gênesis 5:24. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Andou Enoque com Deus e não se achou mais, porque Deus para si o tomou. Lembrando aqui que a palavra de Deus ela tem algumas linguagens. Eu vou dizer 2 delas. Uma é literal e a outra é simbólica ou tipológica. Simbólica ou tipológica. Então, este versículo aqui, ele é literal, mas também ele é tipológico, porque aqui fala de uma tipologia. Quando fala que Enoque andou com Deus e não se viu mais porque Deus tomou para si, Enoque significa a igreja que vai ser arrebatada antes do 2º período da grande tribulação. A igreja que vai ser arrebatada antes do 2º 3 anos e meio da grande tribulação. Eu disse 2º 3 anos e meio, que é o 2º período. Por quê? Porque
Enoque, ele foi arrebatado antes do dilúvio. Antes do dilúvio. O dilúvio significou para aquele povo uma punição, um juízo de Deus, podemos dizer uma grande tribulação. Então Enoque, ele andou com Deus. Não é porque Enoque desde criança andou com Deus. Não. Enoque passou a andar com Deus depois de velho. Enoque também viveu uma vida perversa, pervertido, entendeu? No meio de uma geração perversa, mas chegou um ponto que Enoque, ele caiu em si, e ele colocou no seu coração: não vou mais viver esta vida, vou mudar de vida, e a partir de hoje eu vou andar com Deus. Assim também a igreja, antes tinha uma vida toda atrapalhada, mas chegou um dia que nós dizemos assim: não vou mais trilhar por este caminho errado, e vou procurar fazer a vontade de Deus, e vou andar com Deus. Aí foi fiel a Deus. Deus agradou tanto dele que Deus o trasladou. Assim a igreja está andando com Deus, e Deus está agradando da igreja. E vai chegar um dia que Deus vai trasladar a igreja, e isso vai acontecer antes do segundo período da grande tribulação. Vamos continuar. Temos mais coisas lindas para nós falar aqui dentro desta passagem. O sexto ponto: a separação de Noé dos antediluvianos. Gênesis 6, 8. Vou começar do versículo 6 para entender melhor. Tá. Gênesis 6, versículo 6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Versículo 8. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Noé achou graça diante do Senhor. Aqui também esta palavra é literal, mas temos aqui uma tipologia. Porque Noé aqui tipifica, é o tipo da igreja que vai entrar, que vai estar escondida, Noé é o tipo da igreja que vai estar escondida no mistério de Deus, no mistério de Deus e de Cristo. Quando ali a igreja for arrebatada, pode ver que Noé entrou na arca e ficou ali escondido ali no mistério, na arca, ele e toda a sua família. Enquanto a arca estava lá em cima, por cima das águas, flutuando, ali no meio daquelas águas ali, estava acontecendo uma grande tribulação. Gente morrendo de todo jeito, afogada ali, gritando, atormentado. E Noé estava lá escondido na arca, no mistério de Deus na arca. E aconteceu que, passados os 40 dias do dilúvio, então as águas foram se abaixando, e a arca, ela ancorou no monte Ararat. Então esta tipologia da arca ancorar no monte Ararat e Noé está escondido na arca, significa a igreja, é o tipo da igreja que vai estar escondida com Cristo durante a grande tribulação,
vai estar escondido com Cristo no mistério, lá nas alturas do céu. E aí, quando chegar ali o finzinho da grande tribulação, a igreja vai descer com Cristo no Monte Sião para salvar Israel. Assim também a arca ficou ali no Monte Ararat. E quando terminou o dilúvio, Noé e toda a sua família desceram para povoar a terra novamente. Então isso é escatológico isso aí, né? É uma tipologia e é escatológico. Depois vocês pesquisam direito, porque para aprender mais, né? Para ficar bem ciente do assunto, porque se vocês só participar deste vídeo aula e não fazer pesquisa nenhuma, não ler outros livros e nem fazer pesquisa na internet, vocês vão aprender muito pouco. Muito pouco. Mas se vocês fazerem pesquisas, vocês vão aprender um pouco mais. Então eu aconselho que faça pesquisa para você aprender um pouco mais. Não fica só pensando, eu vou estudar o vídeo aula e vou cruzar meus braços e tá tudo bem, eu vou aprender. Aprende sim, mas em pequena escala. Tem que estudar, tem que continuar cavando, tá? Continuar cavando que você vai aprender muito mais. Vamos continuar? Lembrando que estamos na página ainda de número 29. Vamos para o 7º ponto. A separação dos povos na Torre de Babel. Gênesis 11, 1 a 8. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimamos-os bem. E foi-lhes o tijolo de pedra e betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e tem todos uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentam fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda uma língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem depois que gerou Arfaxade 500 anos e gerou filhos e filhas. Então, a ordem de Deus aqui, depois do dilúvio, era para o povo se espalhar e formar nações. A ordem de Deus era que o povo se espalhassem. Mas o povo era desobediente, eles se uniram e começou a construir uma torre para morar todo mundo ali naquela torre. Eles foram se suspendendo naquela torre. E a ideia deles era que encostasse do céu. Então, o que Deus fez? Deus faz uma separação no meio daquele povo. Deus faz a confusão de línguas, e nessa confusão de língua eles tiveram que se separar. E eles separando, aí então vieram as nações, com cada uma com seu idioma diferente, que isso aí nós vemos até nos dias de hoje. Então, separação ali na Torre de Babel, daquele povo ali. Vamos para a separação de Abraão de sua terra e parentes, que é o 8º ponto.
Gênesis 12, versículo 1 a 3. E depois do capítulo 13, versículo 1 a 13. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Capítulo 13, 1 a 13. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez a sua jornada do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gados e tendas. E a terra não podia sustentá-los, para que habitassem junto, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podia habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores de gados de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló na cidade de Campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Observamos aí duas separações aí com Abraão. Primeira separação foi de sua parentela. Separação, o Senhor falou assim: sai do meio da sua parentela e vai para uma cidade que eu te mostrarei. Então, primeira separação é de Abrão saindo do meio da sua parentela. E a segunda separação que vemos aí na vida de Abrão é a separação entre Abrão e Ló. E os pastores de Ló, dos gados de Ló, começou a brigar com os pastores do gado de Abraão. Então precisou separar-se, onde Abraão mandou Ló escolher qual a campina para onde ele queria ir. Ló escolheu as melhores campinas e Abraão ficou com as piores. Mas como Deus é maravilhoso e Ele é fiel com aquele que Ele faz a promessa, como Ele fez com Abraão, ele foi edificando e Deus foi abençoando ele nas terras ruins que Ló deixou para ele. Mas o Senhor abençoou Abraão. E Ló, que escolheu terras boas, melhores, que houve? Depois a terra foi destruída, que foi Sodoma e Gomorra. Então, vemos aí também separação entre Abraão de sua família, de seus parentes, e separação entre Abraão e Ló. Vamos falar mais um pouco sobre separação? Vamos falar de separação entre Isaac e Ismael.
Gênesis 21, de 1 a 10. 1 a 10. É. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era na idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão na idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, todo aquele que me ouviu se rirá comigo. E disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois lhe dei um filho na sua velhice. Cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. Olha aí a separação de Isaque e Ismael. Por quê? Por causa de desobediência também. Desobediência, Abraão desobedeceu a Deus, tendo filho com a escrava. E depois o Senhor deu o filho a Abraão. E ali começou a ter uma grande contenda entre, por causa daquele filho da família. Então Deus permitiu que Ismael e Abraão se separassem. Então esta é mais uma separação, que nós vemos aí. Vamos continuar falando de separação. E vamos ver a separação aqui no 11º ponto. 11º ponto. A separação entre José e seus irmãos, José do Egito. Gênesis 37, 23 a 28. Gênesis 37, do 23 ao 28. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que lhe trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram os seus olhos e olharam. E eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levá-las ao Egito. Então Judá disse a seus irmãos: que proveito haverá de matarmos o nosso irmão e esconder o seu sangue? Vinde e vendamo-los a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José na cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Amém. 12º, a separação de Israel e as nações escravizadas no Egito, Êxodo 10, 21, 23. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito, que por 3 dias não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Olha só, enquanto os filhos de Israel tinham luz, os egípcios estavam em densas trevas, escuridão, de modo que um não via ao outro. Ficaram 3 dias
e 3 noites sem se levantar do seu lugar, porque ali houve uma separação entre os egípcios e entre os hebreus, povo de Deus. Vai mais um pouquinho. A separação de Israel. A separação de Israel do Egito, Êxodo 12, 37 e 38. Assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar os meninos. E subiu também com eles muita mistura de gente, e ovelhas, e bois, e uma grande quantidade de gado. Números 11, 4. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejos das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tomaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Olha só, o primeiro versículo que lemos aí de Êxodo 12, 37 e 38, vai dizer que Moisés sai com aquele grande povo, mais de 3 milhões, né? Mais de 3 milhões de pessoas, sem contar crianças e mulheres, né? Mais de 3 milhões de homens, sem contar mulheres e crianças. E o que chama atenção aqui é que subiu com eles uma mistura de gente, uma mistura. Deus nunca gostou de mistura. Deus nunca gostou de mistura de gente. Não se pode misturar o santo com o profano, o impuro com o puro. Mas Moisés saiu com esse povo com 600.000, foi 600.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Se for contar mulheres e crianças, vai dar mais ou menos 3 milhões de pessoas. Então, levaram esse povo, essa mistura de gente. E foi por isso que houve murmuração. Foi essa mistura de gente que corrompeu os hebreus no deserto. Podemos ver aí que provocaram neles desejo das coisas do Egito, das coisas do mundo. No meio do povo de Deus não pode haver mistura, não pode haver. Então tem que haver, ao contrário, separação. Então vemos também aí em Josué 9, 1 a 15, vai falar de outra mistura aí, de povos. E sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam aquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do grande mar, em frente ao Líbano, os heteus e os amorreus e os cananeus e os perizeus e os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeon, ouvindo que o Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de astúcia, e foram e fingiram-se embaixadores, levando sacos velhos sobre os seus jumentos. Preste bem atenção. Esse povo que foi ter com Josué, fingiram de embaixadores. Vamos continuar. Usaram de astúcia e foram e se fingiram de embaixadores, levando sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinhos velhos e rotos e remendados, e nos seus pés sapatos velhos e remendados, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que trazia para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué do arraial a Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, fazei, pois, agora acordo conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habiteis no meio de nós? Como, pois, faremos acordo convosco? Então disseram a Josué: nós somos teus servos. E disse-lhes Josué: quem sois vós e de onde vens? E ele respondeu: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus.
porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus, que andavam além do Jordão, a Sion, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Por isso nossos anciões e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: tomai em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro, e dizei-lhes: nós somos vossos servos, fazei, pois, agora acordo conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas para a nossa provisão. Olha aí esse povo mentindo para Josué, tentando fazer aliança, falando que esses pães eles pegaram novo da casa deles quando vieram para encontrar com Josué. Vamos continuar. No dia em que saímos para vir a vós, ei-lo aqui, agora já seco e bolorentos. E estes odres que enchemos de vinho eram novos, e ei-los já aqui rotos. E estas nossas roupas e nossos sapatos já têm envelhecido, por causa do muito longo caminho. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um acordo com eles que lhes daria a vida. Preste bem atenção. Os homens que estavam com Josué não pediram conselho ao Senhor. Aceitaram a aliança daquele povo. Continue. E Josué fez paz com eles e fez acordo com eles que lhes daria a vida. E os príncipes da congregação lhe prestavam juramento. Prossegue. E sucedeu que ao fim de 3 dias, depois de fazerem acordo com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Porque partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia. E suas cidades eram Gibeon e Séfira, e Bereote e Kiriate Jearim. E os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor Deus de Israel. Por isso toda a congregação murmuravam contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós juramos pelo Senhor Deus de Israel que não lhes podemos tocar. Isto, porém, lhe faremos: conservar-te-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós por causa do juramento que já lhes fizemos. E disseram-lhe, pois, os príncipes: vivam e sejam rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como príncipes lhes disseram. Amém. Está vendo aí o perigo de se misturar? Esse povo aí misturou Josué juntamente com os conselheiros, os príncipes, não pediram orientação ao Senhor. Esse povo, o Josué foi enganado com a mentira desse povo, aí acabou fazendo aliança com eles, achando que era verdade, que eles vieram de uma terra longínqua e que os pães boloraram no caminho, e que os sapatos envelheceram na caminhada, e que as roupas desbotaram durante a longa caminhada. Então fez aliança sem consultar o Senhor, mais tarde sofreu, porque a ordem de Deus era esta: não mistura com nenhuma nação vizinha, mas todo desobediente tem um preço a pagar perante Deus. Vamos continuar. Agora vamos falar sobre o 14º ponto: a separação dos levitas para o serviço sagrado no tabernáculo. Êxodo 28 e 29. Assim Arão levará o nome dos filhos de Israel no peito do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente. Lê de novo. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente. Amém. Isso é a separação dos levitas para o serviço
sagrado no tabernáculo. Se você ler antes e ler depois, você vai compreender melhor esse texto bíblico aí. 15º lugar. A separação das 12 tribos de Israel por causa do pecado. 1 Reis 11, de 1 a 4. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edonitas, sidônias e ateias, das nações que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel. Não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, perverterão vosso coração para seguirem os seus deuses. E esta se uniu a Salomão com amor, e tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhes perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. 16º lugar, a separação no meio dos cristãos. Mateus 13:30. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimados, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Lê 2 versículos antes. Versículo 28. Mateus capítulo 13, lê do 28. Versículo 28. Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer junto até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntei primeiro os joios, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Aí a outra separação. No último dia o Senhor vai separar o trigo do joio. Ele vai recolher o trigo no celeiro, mas o joio ele vai juntar com a palha e vai queimar. Aí mesmo, em Mateus, capítulo 25, versículo 2, e depois o versículo 33. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. 33. Versículo 33. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Olha só. Vemos separação aqui em Mateus 25, 2. Eram 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. Na hora que, à meia-noite, houve o grito, aí vem o noivo, ali houve uma separação. As prudentes entraram para as bodas do cordeiro. As loucas ficaram do lado de fora. Agora vemos outra separação aqui, no versículo 33, onde o Senhor, no finzinho da grande tribulação, ele vai separar os cabritos do meio das ovelhas. Vai colocar os cabritos à esquerda e as ovelhas à direita. E ali ele vai fazer um julgamento, separação. E vai separar. Apocalipse 3, 10. 10, 15, 16. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem és quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. 16.
Então tá bom. 17º ponto. A separação no fim do milênio. Apocalipse 20, 7 a 10. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor dele, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontraram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelo século dos séculos. Isto, olha aí a separação aí, ó, entre os justos e injustos. Satanás lançado no lago de fogo, no juízo ali do trono branco, que é o juízo final, e ali eles sendo separados de Deus por toda a eternidade. Satanás e os que não quiseram reconhecer o senhorio de Cristo passarão por esta separação. Essa separação a Bíblia chama de separação eterna e chama também de segunda morte. E por último aqui, que é o ponto 18, a separação eterna, que eu já comecei a falar, vamos terminar falando. João 5, 28 a 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Apocalipse 20, 15. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Capítulo 21, versículo 27. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Muito bem. A separação é uma dedicação que representa o que está sendo dedicado a Deus, no sentido ser sua propriedade. Portanto, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, 1. Purificação. Eu já li, tá? Obrigado. Purificação. Falamos sobre separação, agora sobre purificação. É algo que é separado e dedicado. Purificação é algo que é separado e dedicado. Tem que ser purificado para melhor ser apresentado. Imaculado. Vai dizer em 2 Coríntios 7:1 assim: ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santificação no temor de Deus. Então falamos aí sobre separação, purificação. Agora vamos falar sobre consagração. Consagração no sentido de viver uma vida santa e justa. Eu sou o Senhor vosso Deus. Consagrai-vos e sede santos, porque eu sou santo. Levítico 11, 44. Muitos acentuada se acha no Antigo Testamento
a ideia de que a santificação consta de uma relação espiritual com Deus. As coisas consagradas ao Senhor eram consideradas santas. A arca do concerto, o templo, o tabernáculo, o altar, os vasos e os sacerdotes. No Novo Testamento, existe uma ideia de que a santificação consiste no processo do homem ser perfeito, como Jesus Cristo é perfeito. Jesus ensinou que o homem deve procurar aperfeiçoar-se cada vez mais. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Diante do exposto, podemos estabelecer o seguinte: santificação é um processo. O crente precisa esforçar-se para progredir em santificação. Ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, e aperfeiçoando a nossa santificação no temor de Deus. 2 Coríntios 7, versículo 1. O processo de santificação pode ser comparado ao crescimento de uma pessoa, porém condicionado à sua vontade. Amém? Amém. Nós vamos dar uma paradinha aqui para um breve intervalo e depois iremos entrar para falar sobre os meios divinos de santificação. Os meios divinos de santificação.